Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por aguardarem e bem-vindos à conferência da Oi SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. O áudio e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, pela plataforma de webcast e podem ser acessados pelo site de RI da companhia, www.oi.com.br/RI, juntamente com a apresentação de slides. Informamos a todos os participantes que estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda do operador digitando *0. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, Sr. Rodrigo Abreu, CEO, por favor, pode prosseguir. Bom dia. Bem-vindos a todos ao nosso call de divulgação de resultados de 2020 e quarto tri de 2020. Vamos falar sobre o quarto trimestre de 2020 e também sobre o ano de 2020, que mostra todos os resultados de tudo que nós temos feito. Nós tínhamos muitos objetivos para esse ano, mas também tivemos um ano muito desafiador, porque tivemos de dar com os grandes impactos da pandemia. Mas, olhando o ano passado e continuando com as execuções nesse ano, podemos dizer que estamos muito contentes com os resultados desse ano, muito transformador. Nós vamos focar agora ainda mais na conclusão da nossa transformação. Então, vamos olhar antes dos detalhes, uma recapitulação geral dos desafios e das entregas que nós tivemos no ano passado. Então, vamos para o slide 3. No slide número 3, nós vemos que no início de 2020, nós tínhamos uma longa lista de objetivos. E tinha o business as usual, as operações do dia a dia da empresa, também passando por financiamento, M&As, nosso plano de RJ e o aditamento do plano. E nós podemos, de fato, olhar essa lista e ver que marcamos todos os itens. Nós começamos o ano com um foco no financiamento em 2020, completando os nossos empréstimos ponte que permitiriam o desenvolvimento durante o ano. Fizemos vendas de assets e ativos, tivemos o financiamento vindo da Sistel e focamos nos processos de M&A da empresa, e isso ajudou a criar o caminho para retomar as nossas atividades e realizar o componente estratégico do plano. Quando lemos o aditamento do plano, nós tivemos um foco significativo na viabilidade da empresa e nós começamos, já no início de 2020, a olhar o aditamento do plano e a ter discussões com os credores e implementar também um modelo de separação estrutural que se desenvolveu em componentes diferentes do aditamento do plano, com negociação de créditos com a Anatel, negociação do que seria a renegociação da dívida, que seria parte do plano, negociação de todos os aditamentos que seriam parte do plano, e o plano foi aprovado na AGC em setembro. E aí olhamos a criação de UPIs e outras atividades para colocar o plano em trabalho. Tudo isso enquanto ainda focávamos na execução do nosso business em várias frentes. Nós tivemos o impacto da Covid-19 no ano passado e nós queríamos muito proteger os nossos colaboradores, proteger a sociedade, e nós contribuímos com serviços fundamentais para o combate da pandemia. Nós escalamos os HPs, os HCs, fizemos uma boa gestão do caixa, nós reduzimos o nosso custo
cobre, nós otimizamos a nossa organização, nós focamos no crescimento de receita de TI de B2B, a sustentação também do desempenho móvel, também com otimização de procurement, que economizou muito CAPEX e OPEX para a empresa. Nós criamos novas disciplinas em atacado e em TI. E nós conseguimos modificar um modelo que era um problema no passado em termos de consumo de caixa, que era o PTH. Nós avançamos em todos esses objetivos, em linha com a estratégia que foi apresentada para o mercado já diversas vezes agora. Agora, já no próximo slide, nós conseguimos ver as fases da transformação. O que nós estamos buscando, o que nós estamos executando. E como já dissemos, antes de estabilizar a empresa e criar um curso de ação em 2016 e 2018, nós tivemos isso na fase 1. E em 2018 nós conseguimos executar a fase de transformação que, quando concluída, entregaria uma nova Oi com um modelo de negócios mais sustentável. E com todos os movimentos estratégicos que nós notificamos, e também com o destaque do aditamento do plano em setembro e outubro. Vamos olhar, então, todos os resultados que nós tivemos em 2020 e como eles se relacionam aos objetivos já descritos na próxima página. Então, nós estamos agora no slide número 5. Antes de olhar o detalhamento dos segmentos de negócio, nós conseguimos ver que, em termos gerais, tivemos um ano muito bom em termos de números, em todas as frentes aqui da nossa estratégia. Começando com a parte central da nossa estratégia, que é a fibra. Nós tivemos mais de 2,1 milhões de homes connected, de casas conectadas, e 9,1 milhão de HPs. Essa estratégia foi extremamente bem executada em 2020. Isso tem um impacto nas receitas residenciais, na viabilidade também da nossa estratégia de longo prazo, na nossa recuperação também e receitas gerais da empresa, e também estabelece o alicerce para que nós consigamos continuar executando as nossas atividades em todas as frentes, basicamente. Na mobilidade, nós anunciamos a intenção e a operação de venda das nossas operações de mobilidade, e nós ainda sustentamos essas operações. Nós recuperamos receita no pós-pago com um crescimento de 6,3% em 2020 comparado a 2019. E mesmo com o impacto da Covid-19, que teve um impacto na indústria como um todo, nós conseguimos voltar a níveis de desempenho bastante interessantes até o final do ano. B2B e atacado mostram indicadores muito bons da nossa estratégia. No B2B foi o crescimento da receita de TI, que foi na casa de 50%. E no novo atacado, nós começamos a atuar com uma rede neutra, com contratos muito grandes, totalizando links de 326 gigabits em mais de 268 cidades no país. A nossa trajetória de recuperação continua. Nós chegamos a um crescimento sequencial de 1,5% em receita líquida. E tudo isso com uma gestão de OPEX muito rigorosa. Nós chegamos a economias de OPEX de mais de R$1 bilhão. Isso levou ao aumento do nosso EBITDA de rotina pela primeira vez em vários anos. Nós também continuamos a executar em frentes de financiamento, sendo em M&A ou sendo em recursos novos. Vamos entrar nos detalhes nas próximas páginas, mas para todos esses itens mostram um ano muito positivo para a Oi, que criam o caminho para a execução nesse ano e criam um caminho também para uma nova empresa, uma empresa sustentável, totalmente transformada no ano que vem. Próxima página, começando aqui com a fibra. Com a fibra, nós continuamos com uma grande tração e terminamos o ano com uma ótima tração, seguindo as métricas estabelecidas no plano. Fechamos o ano com quase 10 milhões, mais de 9 milhões de casas passadas,
mais de 4.000 casos passados por mês. E isso vai continuar crescendo em 2021. Vemos um crescimento significativo em casos conectados, estamos com 2,1 milhões, e o objetivo é chegar a 4 milhões até o final de 2021. Nós não só temos uma boa performance em termos absolutos, mas comparado também aos concorrentes, nós aumentamos mais de 50% em headcount do que o segundo player, né? Mais 59% de homes connected em 2020 do que o segundo player e 17% a mais do que os outros três grandes somados. E nós não começamos ainda com a Oi Fibra em São Paulo. Ainda, vamos ver nos próximos slides essa questão. Quando olhamos os impactos em termos de fibra, nós vemos que a receita de fibra, de fato, foram impressionantes no quarto tri do ano passado. Nós chegamos a 500 milhões em receita de fibra, não só com o aumento no número das homes connected e homes passadas e conectadas, mas também com o aumento no ARPU. Já começamos com um ARPU que era alto, próximo ao nosso plano, mas nós conseguimos, no ano contra ano, mostrar um aumento de 6% no 4 tri. Isso também é resultado das novas velocidades que começaram a ganhar mais tração. Em dezembro, nós tínhamos mais de 8% da base de clientes de fibra com mais de 400 megabits por segundo, comparados a 1% no meio do ano. Então, foi um salto bastante bom do meio do ano para o final do ano em 2020. E no quarto tri, nós tivemos 20% das adições líquidas acima de 400 mega. Então, um número considerável de clientes vindo, buscando essa velocidade maior e gerando ARPU melhor para nós. Em dezembro, a receita de fibra foi de 180 milhões, atingindo uma receita anualizada de mais de 2 bilhões de reais. Esses resultados não só sustentam a nossa estratégia principal, mas ajudam na recuperação das nossas receitas residenciais e gerais, como veremos no próximo slide. No slide número 7, nós vemos aqui que a fibra basicamente assumiu o foco aqui como componente residencial. A fibra já atingiu 30% de participação da receita. E isso acontece enquanto nós estamos estabilizando as nossas UGRs, conseguimos estabilizá-las bem em 2020, e também mudamos a curva de receita no segmento residencial, que mudou pela primeira vez em anos e começou a subir no segundo tri e continuou a crescer no último tri de 2020. Tudo isso levou a uma mudança completa no perfil de receita a despeito da queda constante de cobre, que é um ponto que já foi discutido várias vezes também nos nossos calls. Nós vemos uma contribuição de 30% que vem da fibra, e nós vemos a queda em banda larga de cobre e em voz cobre. Mas outro aspecto interessante desse gráfico é que nós vemos uma mudança na nossa estratégia de TTH e que TV também teve resultados bastante positivos no TRI, com uma estabilização da receita a despeito das tendências gerais de mercado de queda na receita de TV. Esse é um resultado da estratégia que nós desenvolvemos durante o ano de 2020 e, obviamente, é um bom sinal porque permite que nós possamos, de fato, tratar o segmento de TH para continuar com o crescimento daqui para frente. Com esses resultados, nós acreditamos que chegou o momento de expandir as fronteiras da Oi. E agora, no próximo slide, é isso que eu anuncio. No slide 8, nós podemos dizer que hoje nós estamos anunciando oficialmente a fibra Oi sendo disponibilizada comercialmente em São Paulo, começando no segundo tri de 2021. Nós já fizemos testes de negócio e também um lançamento soft no primeiro tri, e no segundo tri nós vamos fazer o lançamento comercial para B2C e também para B2B na Oi Fibra. Obviamente, esse lançamento não vem do nada. Esse lançamento vem da nossa presença extensa no estado por conta de aquisições
Nós temos mais de 5.000 quilômetros de rede, nós já temos essa infraestrutura plantada e ela já foi usada no passado para serviços B2B, mas agora nós vamos usar essa estratégia e essa estrutura para implantar também as casas passadas nas localidades mais estratégicas, assim como nós fizemos em demais áreas do país. Nós temos um plano de cobrir 400 mil domicílios em 2021 e um potencial de cobrir até 2 milhões de domicílios em 2022. É um lançamento muito significativo que vem acrescentar tudo que nós já fizemos, vem acrescentar ao potencial no maior estado do país, com tudo que nós vemos fazendo com a fibra. E agora nós temos essa estratégia nova em São Paulo. E nós gostaríamos de enfatizar a nossa estratégia bem-sucedida de ter um foco em conectividade e também na experiência do usuário. Agora, no próximo slide, nós vamos falar sobre a sustentação do nosso valor em mobilidade. No slide 9, nós sabemos que esse foi o segmento que sofreu mais durante a pandemia, mas nós fechamos o ano com bons sinais de recuperação, principalmente com o crescimento sequencial de receita, com uma contribuição maior de pós-pago. Nós sabemos que esse segmento sofreu no ano com o fechamento das lojas, uma diminuição na capacidade das recargas do pré-pago, mas com o ano nós vimos sinais dessa recuperação e nós vemos que, principalmente no pós-pago, nós conseguimos atingir bons resultados no final do ano e começo de 2021 e voltamos às adições líquidas que tínhamos antes da pandemia. E começamos um ano com um bom share de adições líquidas, voltando ao desempenho que nós tínhamos em 2019. E nós já começamos o ano com um share de 26% de adições líquidas, que é bastante significativo e mostra que o nosso desempenho, sem dúvidas, é muito positivo, principalmente com relação ao que nós estabelecemos com relação à sustentação desse negócio de mobilidade. Nós também tivemos um crescimento de quase 11% ano a ano na nossa base de clientes de pós-pago, com um crescimento de 3% na receita do pós-pago em comparação com 2019. Nós sabemos que o pré-pago foi muito impactado, principalmente no segundo tri do ano passado, mas o pré-pago começou a recuperar, as recargas se recuperaram no terceiro e no quarto tri de 2020. E nós temos um segmento novo, aqui com o novo pico da pandemia no fim de 2020, começo de 2021, mas nós começamos a ver uma recuperação e uma estabilização no quarto tri de 2020. E nós esperamos que isso continue durante 2021. Vai ser um ano de manter o desempenho positivo para nós na mobilidade. Agora, passando para o próximo slide, nós podemos falar sobre o resultado de B2B e atacado, começando com B2B. No B2B, nós continuamos executando a nossa estratégia para sermos um fornecedor de soluções e as nossas receitas permaneceram estáveis ano a ano. Nós podemos ver que a receita de TI cresceu em 25%, que é um desempenho significativo, não só para o trimestre em si, mas para o ano como um todo. Nós vemos aqui que em 2019 nós tínhamos apenas 13% da receita vindo de TI e houve esse aumento para mais de 20%, 22% para ser mais preciso, das nossas receitas gerais. Esse é um passo na direção correta, ajuda a compensar a comoditização das receitas de conectividade e também representa uma mudança contínua para um novo perfil. E neste ano nós acreditamos que vamos conseguir expandir essa mudança, não só no setor corporativo, nos maiores clientes, mas também trazendo algumas ofertas para as empresas de menor porte, ajudando a recuperar a nossa receita nesse segmento também. Agora, quanto ao atacado. Nós começamos a implementação da nossa estratégia de rede neutra e nós nos focamos na separação estrutural, mas também em todas as oportunidades que esse segmento traz, operando como uma rede neutra. Em particular, no ano passado, nós fizemos progressos no nosso foco
nos provedores de internet como clientes. E tivemos um número significativo de ISPs, provedores de internet, buscando as nossas soluções de capacidade ao longo do ano, e agora estamos nos concentrando em contratos de FTTH. E o número de pessoas impactadas pelos ISPs, que são atendidos pelos ISPs, aumentou muito e ultrapassou 5 milhões no ano passado. Então, foi um crescimento significativo no número de pessoas que foram impactadas pela nossa estratégia de rede neutra. Como resultado, no quarto TRI, nós tivemos um crescimento de receita significativo. Nós tivemos aí um crescimento de 13%, e esse aumento foi muito relevante, porque marca o início de uma operação como rede neutra. E no próximo slide, nós podemos ver que quando começamos a implementação do modelo separado, de estruturas separadas, e apresentamos esse modelo como parte do aditamento, nós fizemos a aprovação no aditamento e também, além disso, começamos a fazer a transição do modelo de atacado, para que nós nos tornássemos uma empresa de infraestrutura de fato. Essa estrutura já está implementada com o novo modelo, com o atacado operando como uma entidade separada com as Chinese Walls, em tudo que a gente faz na parte de atacado operacional, mas também operando a InfraCo. E a InfraCo não só existe já, mas está começando também a receber ativos ao longo do ano. Nós começamos a receber pessoal também, então nós já temos a operação de atacado fazendo parte da InfraCo. E em 2021, nós planejamos acelerar esse movimento, ter a InfraCo completamente implementada dentro desse modelo de separação estrutural e entregando a promessa de usar essa rede tão grande de infraestrutura que nós temos no país inteiro. E executando em todas essas frentes de negócio, eu também posso dizer que nós mantivemos o ritmo em outros aspectos do negócio, na parte dos bastidores do nosso negócio, e tudo que nós fazemos para fazer com que a empresa seja confiável e viável. Agora, o que nós fizemos para simplificar e reduzir os custos no nosso negócio? Eu vou tratar disso na próxima página, no slide 12. E aqui nós vemos, primeiro, que nós conseguimos atingir um resultado significativo de redução de OPEX em 2020. Eu lembro que eu disse no começo do ano que nós planejávamos atingir pelo menos uma redução de 600 milhões em 2020 e mais de 1 bilhão em economias anualizadas. E nós não só conseguimos atingir, mas superamos essa meta. Nós tivemos uma economia de 1,2 bilhão de redução de OPEX no ano de 2020, e ao fazer isso, nós fizemos ao longo do ano. Então, não é um número anualizado, é um número para o ano inteiro. Então, nós chegamos em 2021 com esse número já atingido em 2020. Nós reduzimos o OPEX de 13,8 bilhões para 12,7 bilhões. Reduzimos em todas as áreas da companhia. E, sem dúvida, isso nos ajuda a expandir o nosso EBITDA e nós conseguimos fazer esse crescimento de EBITDA de forma sequencial, mas também na expansão de margem. E é claro que isso abre caminho, novamente, para um desempenho significativo em 2021. Essa disciplina veio junto com uma gestão de caixa. E nós sabemos que o caixa é uma métrica que nós precisamos acompanhar na nossa transformação. E no próximo slide, slide 13, nós vemos o controle do consumo de caixa, que foi essencial para atingir o que nós planejamos e executamos, principalmente nesse ano de transição, onde nós temos um investimento alto em CAPEX, buscando novos modelos de negócio, nova estratégia de fibra, mas também quando a receita legada diminui, também em que nós retiramos a receita móvel, começando no ano que vem, e com esse caixa nós conseguimos abrir caminho para essa transformação. Nós mantivemos o ritmo de CAPEX e, ao mesmo tempo, reduzimos o custo legado e enfatizamos a fibra.
Então, aqui nós vemos o perfil de CAPEX, como ele mudou significativamente de 2019 para 2020. Nós já tínhamos uma mudança muito grande de 2018 a 2019, mas a mudança de 2019 para 2020 foi ainda mais drástica com relação à alocação de CAPEX. Em 2020, nós alocamos 65% do nosso investimento em fibra, e aqui eu falo de todos os componentes de fibra, incluindo B2B, FTTH e tudo que nós estamos fazendo em atacado, ao mesmo tempo reduzindo o custo de legado e o consumo de caixa, principalmente com cobre, de 26% do total, para apenas 11% do total. Esse é um volume significativo de CAPEX investido em legado, mas nós estamos atacando essa questão com um plano para reduzir os custos de legado, como nós já anunciamos em várias oportunidades. Isso nos trouxe uma boa posição de caixa no final do ano. Foi um ano em que nós tivemos uma transição de 2020 para 2021, com muitos menos problemas do que nós tínhamos na transição de 2019 para 2020. Obviamente, nós temos ainda que nos concentrar no caixa em 2021, pois ainda estamos em um ano de transição, mas foi assim que nós começamos o ano, com um foco no financiamento e novos componentes de recurso para a empresa, tanto com a venda das UPIs, que foram aprovadas no nosso plano, e aqui eu estou dizendo da torre móvel, data center, e também a parte controladora da Infraco, mas também buscando outros recursos. Como diz o nosso plano aprovado no ano passado, nós temos uma nova injeção aprovada de recursos para a companhia, com novas emissões. Nós faremos isso para financiamento. Também teremos um financiamento de dívida para a Infraco. Nós temos a antecipação dos recursos da venda da UPI imóvel, com até 5 bilhões. E, além disso, nós esperamos passar por 2021 com uma posição de caixa que pode ser gerenciada para que nós cheguemos a essas transações que temos planejadas para implementar a nossa estratégia. Tudo isso faz parte da nossa disciplina, mas eu quero lembrar tudo o que nós estamos fazendo para controlar a execução dessa transição. No slide 14, nós podemos ver o nosso foco contínuo nos 15 programas de transformação, entregando em todas essas frontes, desde a separação das entidades, a criação de novas entidades, redução de custo, transformação digital, transformação da organização, foco na agenda regulatória. E aqui nós temos a migração de concessão para autorização, com todos os componentes que vão nos ajudar a aliviar os investimentos em áreas que não fazem mais sentido para a empresa. E, por fim, olhando a todas as reduções de custo, tanto no curso normal dos negócios, mas também principalmente nas operações legadas. E, ao mesmo tempo, nos concentrando no financiamento de curto prazo e na gestão de execução do negócio. No fim, nós acreditamos que teremos uma empresa reconfigurada. A Infraco será uma empresa de grande porte, oferecendo infraestrutura para todos os setores e para todo o país. A ClientCo, nós teremos ali cerca de 5 milhões de casas passadas até o fim do ano, e com a alegação de legado, que vai ser incorporada gradualmente a essa nova Oi, se tornando parte de um novo futuro para a empresa, com foco na experiência do cliente e na entrega de novos valores, também com um foco de conectividade cada vez maior no nosso negócio. Agora, vamos falar sobre o cronograma esperado para a transformação e como nós vamos fazer essa execução do começo desse ano até o final dessa jornada. Estamos na página 15 nesse momento. Como já tivemos dito em outras oportunidades, essa é o cronograma que nós temos de transformação. Nós já apresentamos isso na AGC do ano passado e nós estamos trabalhando de acordo. O que foi feito em 2020 nós já sabemos.
tivemos a aprovação da AGC em setembro, outubro. Nós tivemos a leilão judicial para as UPIs, torres e as UPIs data center. Nós tivemos o leilão judicial das UPIs de ativos móveis também. Tivemos a alienação da UPI de torres e UPI de data centers em dezembro de 2020 também. E concluímos uma parte muito importante da transação com a entrada do capital e a liquidação da UPI de data centers em 16 de março, mas também com a liquidação da UPI torres em março. Isso ainda acontecer dentro do primeiro TRI. No segundo TRI, como já foi anunciado, nós temos um acordo de exclusividade com a BTG para discutir o right to top, o direito de cobrir, um processo competitivo da UPI Infraco. E depois disso, focaremos, claro, em todas as nossas operações e operações de financiamento também. Nós vamos trabalhar nas operações e aprovações regulatórias das transações que foram anunciadas para o mercado, com a expectativa de concluí-las até o quarto TRI deste ano. E com isso, esperamos que até o final desse ano aconteça o encerramento da recuperação judicial para que a gente entre no próximo ano com uma empresa completamente reestruturada. Esses são grandes marcos que nós tivemos no ano passado. Ainda é um caminho muito intenso para 2021 e nós estamos no caminho certo. Estamos contentes com isso. Estamos entregando, mas eu não posso concluir essa apresentação, esse call, sem tentar falar um pouco sobre itens que devem ser destacados, embora às vezes tenham menos visibilidade na nossa transformação. Mas esses itens têm um impacto muito grande no que fazemos nesse momento e que faremos no futuro. Então, no próximo slide, eu gostaria de falar um pouquinho sobre todas as nossas ações e melhorias nos pilares de ESG. Nós sabemos que eles são críticos para qualquer empresa daqui em diante. E no nosso caso, haja vista tudo o que tem sido feito em termos de transformação, nós também vemos grandes conquistas que têm de ser destacadas e comunicadas para que todos saibam o que estamos fazendo. Começando com governança, nós acreditamos que a mudança real da empresa começou com a implementação de nova governança que começou há 2 anos. Esse foco em governança valeu muito a pena. Temos uma empresa agora transformada, uma empresa que está de acordo com os melhores níveis de governança corporativa, Estamos de acordo com as regras do novo mercado. Temos engajamento em atividades contra a corrupção, por exemplo. Temos um novo guia de conduta para a empresa, com conteúdos bastante explícitos, que cobrem todos os itens do início ao fim. Nós temos novas estruturas de políticas e temos o objetivo de, em breve, ser uma empresa proética. Temos um conselho de administração com vários membros independentes, e 10 de 11 são independentes, com 21% de participação de mulheres na diretoria e nos conselhos. A governança é um pilar que está por trás de tudo que nós fizemos nos últimos anos e será parte de tudo que continuaremos a fazer em 2021 e nos anos por vir. E os outros 2 pilares de ESG, vamos começar com o ambiental. Também tivemos muito progresso nessa frente. Nem sempre estão tão visíveis para aqueles que estão fora da empresa, mas nós focamos em muitos componentes distintos da nossa pegada ambiental e reduzimos elas substancialmente. Começando com a energia, nós tivemos agora mais de 50% de energia renovável e a empresa consome muita energia.
E o objetivo é ter mais de 80% da energia sendo renovável em 2022 e 100% em 2025. Um comprometimento muito importante que estamos entregando. Nós também temos lidado com desafios de logística reversa, com a coleta de materiais descartados por operações e por usuários. Já geramos com isso economias de CAPEX e ambientais, que são muito relevantes em 2020. Mais de 150 mil unidades de equipamentos de FTTH foram recuperados e 7,4 mil unidades de equipamentos de dados. A Oi realiza a coleta de equipamentos eletrônicos, baterias e celulares descartados na loja da Oi também. Também somos signatários do Carbon Disclosure Project, do Pacto Global já desde 2009, e nossos objetivos estão todos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o pilar central da tela, o social, a empresa continua atuando como sempre atuou. O elemento social sempre foi importante para a Oi, com a Oi Futuro e todas as ações que nós temos em educação e formação. E continuamos com essas ações mesmo durante a pandemia, no ano passado, focando muito na Oi Futuro para trazer um impacto positivo por meio da educação e cultura. Focamos muito no aumento da diversidade na nossa empresa, com inúmeros programas de diversidade. Temos a iniciativa Women on Board, também somos signatários dessa iniciativa. E vemos do lado negocial da empresa, em termos de estratégia, financeiros, mas temos um foco maior do que nunca no quesito de responsabilidade, garantindo que a empresa está de acordo com todos os aspectos de ESG, que são estimulados e importantes para toda a sociedade. Concluímos então no próximo slide. Nós vemos que continuamos com sucesso a estabilizar e melhorar as nossas operações, então o nosso modelo estratégico. Nós estamos executando o nosso plano de transformação para aumentar o crescimento e para trazer sustentabilidade de longo prazo para a empresa. Estamos com implementações que já mostram resultados e se relacionam com o crescimento que nós vemos em fibra com sustentabilidade para o futuro, para InfraCo e para ClientCo. Nós também estamos garantindo uma injeção significativa de recursos na companhia, garantindo que esses investimentos vão estar conosco, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. A transformação continua a ser buscada incessantemente através de programas de execução integrados. E, mais do que nunca, o time de gestão e o conselho de administração estão empenhados em executar um novo modelo estratégico com rigor e com velocidade. Estamos muito contentes com os resultados que tivemos. Sabemos que 2021 será um ano com muitos desafios de execução, mas nós estamos com foco neles e estamos muito animados para os sucessos futuros da empresa. Podemos seguir agora para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, nós vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Lembrando que as perguntas deverão ser realizadas em inglês. Caso deseje fazer alguma pergunta pelo telefone, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla cerquilha. A primeira pergunta vem do Leonardo da UBS. Desculpa, Leonardo, cortou o começo da sua pergunta. Você poderia começar do começo, por favor?
A minha pergunta é sobre a margem da empresa para Client Co. Agora que nós descontinuamos os outros ativos. Cerca de 27% de EBITDA, ajustado para 22% no recorrente. Podemos focar nos passos 11 e 12 do slide 14. Falando um pouquinho sobre o que você espera da venda de ativos, não precisa falar de números, mas uma noção sobre as economias. E como será feito o desligamento faseado do cobre. E como é que vai ser feito o de-averaging da empresa também. Obrigado, Leonardo. Esse ano, com as transações que nós temos das UPIs e com a classificação de ativos para venda, nós teremos de fazer muito em pro forma, para entender as margens da empresa. No nosso plano, nós queremos criar duas partes da empresa. Uma que é a InfraCo e a outra é a ClientCo, com margens bem diferentes de EBITDA. E com CAPEX para investimentos em ambos. Nós estamos com problemas de som. Pedimos desculpas. Então, esse é o nosso objetivo para a empresa cliente. E com a estabilização do sistema legado, nós provavelmente teremos oscilações na margem. Porque nós temos que fazer a conversão da concessão atual, que consome muito caixa, para poder migrar para autorização com menos custos. Nós vamos para 20, 25% que foi descrita. E em termos de cobre, do lado legado, e você fez a pergunta sobre de-averaging. O que é o de-averaging, né? Desalavancagem. Quando olhamos a estratégia de cobre, nós vemos que muitas redes de cobre, muitos escritórios centrais, muitas estações que não são escritórios centrais, mas país, atendem os usuários. E se nós não fizermos nada em termos de redução do OPEX relacionado a toda essa infraestrutura, o que vai acontecer é que nós vamos continuar reduzindo a receita, mas sem reduzir o OPEX. E é isso que nós começamos a tratar em 2019, indo o número de estações de cobre pelo país, fazendo a consolidação de muitas estações, mudando tecnologias, de forma que seja possível fazer, por exemplo, a migração de clientes, utilizando infraestruturas iguais. E com essa redução, nós reduzimos também o OPEX relacionado ao sistema legado. Está em linha com as nossas reduções em receita. A redução em receita vem antes da de OPEX. Temos usuários que se desconectam para poder atuar de fato na redução de OPEX. E conseguimos ver parte disso com a mudança em alocação de CAPEX que nós tivemos para esse ano. Tem 1,5 bilhões de CAPEX que já tínhamos há alguns anos. Esse número começou a cair ano passado.
em 2019, na realidade, e continuou caindo em 2020 e vai continuar a cair em 2021, com as reduções a infraestruturas relacionadas à concessão. E com isso, nós vamos ter um run rate de 1 dígito para a empresa, com foco no desenvolvimento em produtos e TI associada ao desenvolvimento e atendimento desses produtos, com 20 a 25% de margem de EBITDA. Então, em geral, são margens menores do que as margens de uma telco integrada tradicional, mas temos que lembrar que é uma empresa que vai ser eficiente com boa conversão de caixa. Obrigado. Mais uma pergunta. Essa run rate de margem EBITDA de 20 a 25%. Eu queria saber se ela inclui IFRS 16 ou não. Sim, é no IFRS 16. A próxima pergunta vem do District Research. Eu tenho algumas perguntas. Obrigada pela apresentação. Pensando na divisão do negócio entre os ativos consolidados e legados, nós sabemos que o EBITDA é de 2,5 bilhões e o CAPEX na apresentação tem sido reduzido. Nós vimos que a ClientCo teve uma geração razoável, mas também está consumindo caixa. Eu queria entender essa divisão. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é relacionada à desconsolidação dos passivos. Eu queria saber um pouquinho mais desse detalhamento com relação à IFRS 16. Eu também queria saber um pouquinho mais sobre o lançamento em São Paulo. Eu fiquei bastante interessado. Esse lançamento já estava planejado? E como que vocês estão pensando em trabalhar com o market share, em ganhar market share nessa região mais competitiva? Como é que vai ser essa questão em São Paulo, por favor? Bom, como nós discutimos, este ano, com as mudanças de contabilidade da apresentação dos números, é uma questão complexa por causa da classificação das UPIs. Nós temos que lembrar que quando nós olhamos para os números, é preciso entender que a questão não é só contabilidade. Há outros aspectos que têm que ser incluídos, além do CAPEX. Por exemplo, nós temos obrigações financeiras relacionadas às obrigações futuras. E, neste ano, nós ainda estamos fazendo parte do COPEX, do CAPEX para a backbone da InfraCo. Então, nós precisamos estabilizar esses números à medida que nós estabelecemos uma divisão mais estável. Então, não é só uma separação de contabilidade. É muito difícil fazer essa leitura dos números só pela separação da contabilidade. Com relação aos passivos, ao lease liability, nós temos vários passivos que continuam com a empresa, porque não fazem parte da InfraCo, e os passivos operacionais vão sim acompanhar a InfraCo. E tudo que faz parte das operações em si da InfraCo vão para a InfraCo. Mas as obrigações financeiras que não fazem parte da operação em si, elas ficam com a Oi, como parte da estruturação financeira da empresa. E não tem a ver com a criação da InfraCo. Mas eu aconselho que o senhor entre no detalhamento das informações financeiras, porque lá nós temos a representação contábil dos números, que é algo muito complexo ao fim do ano, por causa da separação dos ativos. E nós sabemos
que, conversando com o nosso setor de relações com investidores, você consegue ver esse detalhamento. Agora, com relação ao caixa, a InfraCo, à medida que vai sendo criada e ainda não tem uma controladora, ela ainda consome caixa. É uma operação que vai ter uma run rate com geração forte de caixa no futuro, mas nós sabemos que ainda estamos nos anos de construção. Quando nós apresentamos o plano, você deve se lembrar que nós falamos que temos que criar aí cerca de 5 milhões de casas passadas, ou até mais, 5 a 6 milhões de casas passadas por ano. E também casas conectadas. Então, existe um ramp-up, um aumento muito grande de casas passadas e conectadas para os próximos anos, até 2023. E em 2024, a situação vai se estabilizar na InfraCo com relação à geração de caixa. Nós sabemos que ainda existe consumo de caixa e parte desse consumo neste ano ainda tem que ser financiada pela Oi. E é claro, nós estamos no meio de um processo de trazer um novo controlador para a InfraCo. Isso vai ajudar a fazer a separação das necessidades financeiras da companhia para a InfraCo sem impacto na Oi. Mas, enquanto isso não é feito, enquanto essa transação não é fechada, esse é um equilíbrio que a gente tem que financiar como parte da nossa estrutura de financiamento total para a Oi. Agora, com relação a São Paulo, não foi algo não planejado, já estava no nosso radar. Nós não anunciamos o lançamento até estarmos, de fato, prontos para fazer a implementação, mas nós sempre supusemos que os ativos de fibra de São Paulo poderiam trazer esse retorno. A Oi tem 2 grandes redes em São Paulo, e essas 2 redes cobrem não só a cidade de São Paulo, mas uma boa parte do estado de São Paulo também. E com essa rede, nós sempre soubemos que essa rede poderia ser uma fonte de separação de ativos para venda, como parte de uma UPI ou de uma alienação não core, ou para ser usada como um outro elemento da nossa presença de infraestrutura, de modo que nós pudéssemos entrar de forma mais forte no mercado de São Paulo. E no final de 2019, começo de 2020, quando nós estávamos analisando o nosso business case, analisando o sucesso do que nós tínhamos no lançamento geral da Oi Fibra, nós chegamos à conclusão de que faria sentido, de fato, não utilizar a nossa estrutura de fibra em São Paulo e faria sentido incluir no plano da InfraCo. E também representaria um upside em tudo aquilo que nós dissemos que faríamos na nossa expansão de fibra. E foi exatamente isso que nós fizemos. No final do ano passado, começamos o planejamento de como estruturar a nossa entrada no mercado paulista. Nós começamos a olhar para as regiões mais promissoras em que já existe uma presença de fibra, tanto na cidade de São Paulo, quanto na região metropolitana e também em outras partes do estado. Nós começamos a fazer testes no primeiro TRI e agora nós começamos o lançamento. Claro que vai ser um lançamento controlado. Nós esperamos ter várias casas passadas como potencial. E sim, já está planejado há algum tempo, nós só estávamos esperando o momento certo para anunciar e seguir adiante. Tem uma outra pergunta. Vocês têm alguma vantagem de custo sobre a concorrência na região? Vocês conseguiriam ter essa vantagem, conseguir oferecer um preço mais competitivo? Em São Paulo, nós temos a mesma infraestrutura de fibra que nós temos em outros lugares no país. Então, com relação a uma vantagem de custo, nós podemos dizer que podemos manter São Paulo do que em outros lugares, porque já temos a fibra lá. E é preciso lembrar que nós não estamos substituindo uma rede já existente. Nós estamos lançando fibra
do zero, porque nós não estávamos presentes em São Paulo, e não existe nenhum custo de legado, nenhum retrofit, nenhum desse tipo de custo associado, que em geral costuma ser um custo bastante significativo quando é preciso substituir uma infraestrutura legada. Nós acreditamos que os custos permanecem o mesmo do restante do país, e desse modo nós acreditamos que temos um bom modelo de negócios para penetrar o mercado paulista. É preciso lembrar também que quando nós olhamos para a fibra em São Paulo, uma das áreas que mais cresceu é o serviço de fibra que não vem com um combo com outros serviços, como a TV, por exemplo. E nós trazemos essa oportunidade para São Paulo com um bom valor, uma proposta de valor para os clientes. Certamente é o mercado com o maior PIB per capita do país. E quando nós fizermos o lançamento da alta velocidade, e nós vamos nos concentrar nessas altas velocidades, nós já lançamos a velocidade de 500 megabits. Nós podemos oferecer ainda mais do que isso. E como anunciamos no ano passado, nós estamos mudando a estratégia de TI da companhia para a fibra, de modo que nós consigamos ter um novo stack de TI, totalmente focado na experiência dos clientes. Então, com esse novo stack de TI, que nós vamos implementar junto com o lançamento até o meio do ano, nós não vamos depender de nenhum componente legado de TI para oferecer a fibra UE. E isso, sem dúvida, será como nós vamos aumentar a nossa presença em São Paulo ainda esse ano. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é de Maria Tereza Azevedo, do Santander. Olá, bom dia. Obrigado por aceitar a minha pergunta e parabéns pelo excelente desempenho. Nós sabemos agora que cerca de 70% do CAPEX é para fibra. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o CAPEX de manutenção e conexão e o que vocês estão pensando para o futuro do CAPEX para Client Call. E a segunda pergunta é sobre 5G. Vocês querem ser um viabilizador de 5G? O que vocês estão esperando para 5G com o fechamento da venda da mobilidade? Isso seria um problema? A InfraCo e a ClientCo vão ter algum interesse direto ou indireto de fazer alguma compra nesse sentido? Obrigada, Maria Tereza. Começando com a pergunta sobre o CAPEX de fibra. Quando nós anunciamos o plano, nós o fizemos falando sobre o custo das casas passadas, que seria cerca de 300 e 900 por casa passada, por casa conectada, aliás. Isso até 2019. Então, se nós considerarmos uma casa conectada, sem diluir os custos de casa passada, nós teríamos ali mais ou menos esse valor. Quando nós lançamos o plano em 2019, o que nós fizemos no ano passado foi aumentar a escala da nossa presença. Não só em termos de aumentar o número de casas passadas, mas também de casas conectadas, com relação ao custo do equipamento. E equipamento aqui eu quero dizer o cabo de fibra, conectores e todos os componentes eletrônicos que são necessários, tanto do nosso lado quanto do lado do cliente também. E nós chegamos a números que seriam muito mais eficientes para aumentar a produtividade das instalações. Então, falando da produtividade das instalações, obviamente nós temos as equipes fazendo as casas passadas e conectadas, e a ideia era contar quantas casas podem ser conectadas no mesmo dia pela mesma equipe. Esse é um indicador que nós monitoramos com muito foco, sempre olhando essa métrica, e nós podemos dizer que nós conseguimos melhorar esse indicador em cerca de 15% a 20% no ano passado. Isso é muito importante, porque esse é um dos custos que não interessa o que você faça. Se você não mudar a eficiência, você não vai conseguir diminuir, porque ele tem a ver com custos de força de trabalho.
Então, nós conseguimos aumentar a eficiência e, além disso, nós temos o maior projeto de instalação de fibra na região e, por isso, conseguimos negociar contratos de longo prazo. Isso faz parte do nosso esforço de compra no ano passado, como nós destacamos em um dos slides, e nós diminuímos o CAPEX com essas negociações de longo prazo, trazendo a Oi de volta para o jogo como um player considerável com relação à compra de CAPEX. Além disso, nós mantivemos o nosso compromisso de redução de custos e, sem entrar em muitos detalhes, porque a execução evidentemente está ainda em progresso, mas nós conseguimos diminuir esses 300 que eu falei e, mais importante do que isso, nós conseguimos diminuir o custo de casas conectadas desses 900 para 600. Então, realmente foi uma redução muito impressionante. Com isso, nós podemos dizer que o nosso custo para casas conectadas fica abaixo desses R$900, em comparação com o número que nós tínhamos no começo do plano. E pensando nos próximos anos, é claro que ainda existe espaço para reduzir mais ainda os custos com equipamento. Pode haver também espaço para redução com relação a diferentes arquiteturas e nós esperamos continuar com essa boa produtividade e eficiência na nossa escala. Então, foi uma evolução muito significativa. Essa é uma das coisas que permite ter uma agressividade maior no número de casas passadas que nós estamos buscando. Originalmente, nós tínhamos falado de 24 milhões de casas passadas e agora passamos para 32 milhões até 2024. E é isso que nos leva à expansão desses 4 milhões para chegarmos agora de 7 a 10 milhões de casas conectadas. Se você considerar a InfraCo, a ClientCo. Então, foi uma evolução muito significativa, Maria Tereza. E é isso que nos move adiante no nosso plano de negócios. Quanto a 5G, nós não controlamos o cronograma de 5G. Nós sabemos que há discussões significativas sobre quando que estará disponível o 5G. Há uma intenção do Ministério de Comunicações e do governo como um todo de disponibilizar o 5G assim que possível. Nós sabemos que as discussões para a RSP estão basicamente concluídas nesse momento. Os cálculos do valor geral estão acontecendo no TCU. Nós ainda não sabemos quais serão esses valores, mas como nós não controlamos esse cronograma, nós temos de agir, e é o que nós estamos fazendo, como parte desse quebra-cabeça. E nós não podemos depender dele. Então, nós não dependemos do timing de 5G, mas a opção de 5G deve acontecer antes do fechamento. Ou se acontecer, nós veremos as nossas possibilidades de participação. Mesmo que já tenhamos discussões sobre a venda da mobilidade e esteja transitando aprovação regulatória, tem estratégias diferentes em termos de participação do leilão de 5G, se houver. Temos várias perspectivas das quais podemos analisar o 5G. E o 5G é um grande driver de demanda de capilaridade de fibra. Mas também estamos analisando a possibilidade de uso de 5G no futuro, principalmente com acesso fixo sem fio, e o uso da 5G em operações de IoT, na internet das coisas. Nós sabemos que existe a possibilidade de acontecer antes do fechamento, da venda, da mobilidade, mas isso é algo que nós vamos ter que conviver. E
isso não pode ser um fator que seja um empecilho para o nosso progresso. Muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Foi super claro. Parabéns mais uma vez. Próxima pergunta de Christian Faria, do Bradesco. Olá a todos. Obrigado por responder a minha pergunta. Eu queria entender um pouquinho o plano de expansão de DTH em São Paulo, de FTTH, perdão, em São Paulo. Você falou de 2 milhões de casas passadas em 2021 em São Paulo. E esse número já estava considerado no plano de negócios, para considerar aqueles 15 milhões? E a comparação com a concorrência. Vocês já mencionaram que você tem um foco maior em velocidades mais altas, mas quais têm sido os focos das concorrências? E a gente está falando aqui, né, de fornecedores de internet menores ou das big telcos, né, das grandes telcos. E como seria um contrato entre ClientCo e InfraCo, sendo que ela será uma empresa separada a partir do próximo TRI já? Só para esclarecer, quando a gente falou sobre a expansão para São Paulo, nós falamos que nós teremos 2 milhões de casas em 2022. Em 2021, nós queremos chegar a 400 mil casas. Essa é a estrutura que nós já temos, com construções de redes secundárias, mas isso se baseia na rede de fibra extensa que nós já temos. Em termos de concorrência, nós sabemos que o mercado de São Paulo é o mais disputado em banda larga e fibra no Brasil. Mas o que nós estamos fazendo é trazer a nossa experiência com lançamento acelerado de fibra como parte do nosso plano geral, baseado nos resultados que nós tivemos em outros locais do país. Nós vimos que havia a possibilidade de adentrar no mercado de maior PIB per capita do país com um modelo já testado. Um modelo já testado, que é um modelo de otimização, que não depende de legado, é 100% focado na experiência do usuário. Esse sistema permite um foco maior na experiência de banda larga, sem você se preocupar com serviços de legado. E nós sabemos que ainda há espaço para penetração de fibra em São Paulo, porque, embora seja o maior mercado do país e o mais concorrido, ainda há muito cliente com banda larga de legado. Tem muitos clientes em São Paulo ainda desse tipo, e é essa área que nós acreditamos que é interessante para a nossa penetração de fibra, para concorrermos. E quando olhamos todos os indicadores de fibra em termos de qualidade, estabilidade e latência, não há como comparar a fibra com os serviços legados. É muito superior. E é esse segmento que nós queremos explorar. E no resto do país, não é uma questão de sermos um player que está sozinho. Nós temos concorrência na maior parte das praças. Mas nós temos crescido na base mais do que todos os outros players combinados. Então, o que é natural é utilizar a infraestrutura que nós temos para atacar o mercado de São Paulo. Quando apresentamos o nosso plano de negócio em 2019, nós não incluímos São Paulo. O mesmo se aplicou ano passado, quando nós começamos a estabelecer a InfraCo e a expansão, presença da InfraCo. E nós sabemos que São Paulo é uma área que todos os players de telco estão presentes. Todos os operadores relevantes.
Muito obrigado, Rodrigo. Eu passo a palavra agora para a companhia para os comentários finais. Muito obrigado mais uma vez. Como destacamos no início do call, é um prazer contar com todos vocês. E é um prazer, principalmente, falar para o mercado desses grandes resultados que nós tivemos no ano passado. Foi um ano muito difícil. E, infelizmente, não foi um ano melhor para nós por causa da pandemia. E eu não falo só em termos financeiros e estratégicos, mas em termos de custos para a sociedade que todos tivemos de encarar. Nós fizemos bem nossa parte no combate contra a pandemia. Nós não perdemos de vista esse elemento. Nós continuamos trabalhando com a nossa equipe no home office e estamos oferecendo serviços essenciais na pandemia. Vamos continuar com esses serviços, vamos seguir os protocolos mais rigorosos de segurança disponíveis. E no final desse ano nós teremos um cenário muito melhor, não só considerando o que está acontecendo com a pandemia, mas também com as grandes entregas da nossa estratégia. Assim esperamos. Então, muito obrigado a todos por participarem da nossa audioconferência neste trimestre. Começamos agora a execução de muitos itens planejados e anunciados durante os últimos anos do ano passado. Será um ano muito intenso, com muitas atividades a serem cumpridas, em termos operacionais, financeiros e estratégicos. E no final de 2021, nós esperamos ter boas notícias como as que tivemos aqui no final de 2020. Muitíssimo obrigado pela participação e nos falamos no próximo TRI. Com isso, concluímos a audioconferência da Oi. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo dia.